Alô pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando um novo ano diferente do ano passado. Ano passado foi um ano bem complicado, né? Com muitas situações difíceis por conta aí da pandemia. Mas não vamos pensar no ano passado, vamos pensar neste ano de 2021, que a gente começa de uma forma diferente, com as aulas postadas para que vocês assistam, estudem e aprendam bastante, tá ok? Eu sou o professor Milton. Quem foi o meu aluno ano passado do sexto ano, naquele pequeno período que nós tivemos juntos, eu dou aula de inglês também. E eu tive a oportunidade de conhecer todas as turmas do sexto ano, beleza? E vocês também tiveram a oportunidade de me conhecer. Então, quem foi o meu aluno ano passado, sabe quem eu sou. E esse ano vamos estar trabalhando com vocês aí, né? Eu vou estar trocando umas ideias sobre língua portuguesa. Essa língua maravilhosa que é o nosso idioma. Sétimo ano e a gente vai estar começando aí a aula de número 1. E eu quero dizer a vocês o seguinte, que essa aula de número 1 ela vai ser particionada. Na verdade, ela vai ser dividida em duas partes. Tá? A aula de número 1, parte 1 e a aula de número 1, parte 2. Tá? Ou aula 2, parte 1, não sei. Depois a gente vai ver como é que fica essa situação. Eu estou tentando assim, mesmo sendo uma aula gravada, gente, e me imaginar com vocês em sala de aula, tá legal? Então eu quero que vocês se sintam à vontade, beleza? Então vamos lá. Língua portuguesa, nessa aula de número 1, a gente vai estar pensando um pouquinho sobre variedades linguísticas. Nossa, mas o que é esse negócio de variedade linguística? Variedade, quer dizer, tipos diferentes, formas diferentes, variedades linguísticas. E eu começo com essa gravura aí com vários balõezinhos que representam falas de diferentes estados brasileiros. Né? A gente se depara aí, né, já que a gente está falando de língua portuguesa, no Brasil, em diferentes regiões, a gente vê que as formas de se comunicar, né, as palavras usadas, as gírias usadas, elas são diferentes. Rio de Janeiro em relação a São Paulo em relação a Rio de Janeiro, Nordeste e Rio, Nordeste, São Paulo, são variedades, né, formas linguísticas diferentes que formam a comunicação. Beleza, pessoal? Então nós temos esse primeiro quadrinho, essa outra gravura com algumas gírias, né, algumas palavras bem características aí de Rio de Janeiro. Isso não rola, é nós, demorou. Isso aí com certeza vocês estão carecas de usar, tanto na forma escrita quanto na forma falada. Beleza? E tem uma senhorinha lá atrás meio que questionando, falando, mas que linguajar, achando estranho. Aí eu pergunto a vocês, ou vocês me perguntam, professor, é errado falar assim, demorou, é nós, isso não rola? É errado isso? Não, não é errado. É lógico, pessoal, que existe a linguagem formal, né, e a linguagem informal. A gente não vai usar esses termos, essas palavras em qualquer lugar. Tá legal? Então, mas mais tarde a gente vai estar expandindo um pouquinho esse assunto, beleza? E tem um quadrinho aqui onde tem uma pessoa, uma mocinha aí fazendo uma entrevista e ela diz, ó, falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o entrevistador, tadinho, com aquela carinha assim meio espantado, fala assim, e o português? Aí ela responde, né? Aí varia. Né? O português mesmo, que era para estar sendo usado nesse contexto, nessa situação, de uma forma diferente, ela joga uma coisa bem esquisita aí, vareia. Ficou estranho, né? Ele achou bem esquisito isso aí. Então vamos seguir adiante, tá? Só para vocês terem uma ideia aí. Então vamos lá. Existem diferentes maneiras de nós utilizarmos a língua. Claro.
Isso é fato. Segundo ponto, todas essas diferentes maneiras correspondem a um contexto, certo? Se eu chego do nada e falo para vocês assim, demorou, né? Tudo que a gente usa, né? Essas variações elas são usadas, mas elas precisam estar encaixadas dentro de um contexto, dentro de uma situação. Senão ficam palavras soltas que realmente às vezes ficam complicadas de serem entendidas. Se às vezes dentro de um contexto já fica complicado entender, dependendo da região para onde você vai, né? Uma vez eu estava conversando com um americano, né? E só para lembrar, pessoal, que variedades linguísticas existem em qualquer idioma, tá legal? Mas como a minha praia também é língua inglesa, deixa eu dar um exemplo. Eu estava conversando com um americano uma vez, num determinado estado dos Estados Unidos, e ele mesmo falou que, dependendo da região, eles têm dificuldade de entender determinadas expressões usadas em outro estado. Por exemplo, um cidadão de Washington, que é a capital dos Estados Unidos, né? Washington, D.C. Se ele ouve uma entrevista com alguém ou com outro cidadão que mora em Tennessee, eles às vezes têm dificuldade de entender determinadas palavras. Isso acontece também, obviamente, no Brasil. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir aí para não ficar muito longo, né? Tem um vídeo que eu coloquei, eu não sei se na hora que eu fechar essa gravação, esse vídeo vai entrar, tá? Mas eu coloquei aqui no meu plano de aula. Se caso não entre esse vídeo, né, o nome é Os Sotaques do Brasil, Sotaques e Expressões. Então vocês procurem lá no YouTube, tá? E verifiquem, tá? Puxem lá, Os Sotaques do Brasil. E é bem interessante, tá? Esse vídeo. Está aqui, eu estou visualizando, mas não sei se na hora de passar para vocês vai aparecer. Beleza? Então vamos lá. Quando eu falo de variedades linguísticas no Brasil, a diversidade é tão grande que podemos até pensar que estamos falando de diferentes línguas portuguesas. Interessante, gente. É impressionante como determinadas palavras, por exemplo, na região Nordeste, e é lá onde tem vários estados, né? Interessante como algumas expressões usadas lá, algumas palavras usadas lá, se formos trazê-las aqui para o Rio de Janeiro, a gente não vai conseguir entender. Parece que é um outro português. De repente você pensa assim, meu Deus, eu tô com meus 14 anos, 15, 12, 13, eu nunca ouvi falar, né? Exatamente, a ideia, a sensação que dá é que você está aprendendo uma outra língua portuguesa, o que não é isso, tá? Isso depende de região para região. Então vamos lá. O uso diversificado que as pessoas fazem da língua torna a língua portuguesa uma língua rica e complexa ao mesmo tempo. Gente, o português é riquíssimo de expressões. Nós somos um povo muito comunicativo, né? A gente gosta de falar, a gente fala beça, a gente faz amizade em qualquer lugar, a gente faz amizade em fila de banco, em porta de cemitério, a gente faz amizade em todos os lugares. Nós somos um povo com uma língua fantástica e difícil de ser aprendida. Então, se você hoje fala português, né, agradeça, porque é um privilégio, tá legal? Então é uma língua muito rica, cheia de nuances, cheia de expressões, o que a torna complexa, beleza? Vamos lá, vamos seguir adiante. O uso diversificado que as pessoas fazem da língua torna a língua portuguesa uma língua rica e complexa ao mesmo tempo, tá? Tá repetido aí, eu não sei o que aconteceu na hora que eu montei e repetiu, mas tudo bem, tá tranquilo, vamos seguir. Nesse outro quadrinho, eu queria dar um exemplo de algumas palavras, de 3 palavras só, usadas lá na Bahia. Tá? São palavras em que os baianos usam em determinadas situações. Eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá.
Isto leva um pesquisador, quer dizer, essa variedade, essa complexidade, leva o pesquisador ou um professor a compreender que não existe uma maneira única, certa e exclusiva de se falar a língua portuguesa. Deixa eu dar uma pausazinha rápida aqui. Essa fala não quer dizer que não existem regras para a língua portuguesa. Entenda bem, a gente aqui não está abordando a gramática da língua portuguesa com o seu conteúdo, né, com as suas técnicas, com as suas regras. Não, a gente está falando de variedades linguísticas. E realmente, se a gente for parar para pensar, não tem regras específicas. Por exemplo, se você encontra um amigo no calçadão de Campo Grande, quando você esbarra com ele em determinada loja, você vai chegar para ele e vai falar assim: e aí, mané, caraca, bicho, quanto tempo, como é que você tá? Ó, como é que você está? E aí, mané, tá errado falar isso? Não. Eu não sei como lá no Nordeste eles se cumprimentam. De repente, esse jeito de você cumprimentar um amigo quando se encontra na escola, seja onde for, é estranho para alguém lá de um dos estados lá do Nordeste. Né? Mas dá para entender? Dá para entender, mas torna-se estranho. Mas são maneiras diferentes, diversificadas em determinadas situações. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Palavras ou expressões curiosas. Eu vou colocar 3 palavras, expressões agora não. Vamos lá. Migué. Que isso? Migué. Você já pensou? Eu estou conversando com você, daqui a pouco eu falo migué. É aquilo que nós comentamos antes, galerinha. Essa diversidade, né, essas variedades precisam estar contextualizadas. Dentro do contexto lá dos baianos, tá? O que ela pode significar? A outra palavra apareceu ali, ó, barril, aluado. Que isso? Vamos ver os exemplos? Você disse que ia aparecer ontem, depois deu mó migué. Olha só, gente. Você disse que ia aparecer ontem. Até aí tudo bem. Bem parecido com o nosso linguajar aqui, né? E depois deu mó migué. Você já pensou? Você conversar com uma pessoa assim e você não... Claro que pelo contexto dá pra gente pensar no que essa pessoa pode estar querendo dizer. Vamos lá ver agora. Então, esse migué é o mesmo que vacilar, enrolar, tentar falar algo só para convencer alguém. Então, se a gente fosse trazer aqui para o nosso carioquês, como é que a gente poderia usar? Vamos ver aqui. Você disse que ia aparecer ontem, cara, e depois deu maior bolo na gente. Caramba, e tu sumiu, você não veio, você furou com um compromisso, ó, furou com um compromisso. Isso é linguajar bem informal, bem popular mesmo. E lá eles já usam, deu mó migué, quer dizer, o maior migué, o maior vacilo. Você vacilou, tu não apareceu. O que aconteceu? Beleza? Vamos lá, exemplo do barril aqui, ó. Vai ter uma festa barril esse fim de semana. O que ele quis dizer com isso? Essa expressão barril, essa palavra barril, é como os baianos chamam algo muito bom. Porém, barril também pode ser usado para falar de algo muito feio. Então, se a gente fosse jogar para o nosso carioquês, ficaria assim: vai ter uma festa massa. Apesar que massa é lá de Recife, né? Vai ter uma festa maneira esse fim de semana. Vai ter uma festa show de bola esse fim de semana, cara. Aí, vamos nessa? Beleza? Um exemplo de aluado, vamos lá. Você falou aquilo mesmo com ela? Tu é aluado, é? Engraçado, ele joga o é no início e o é no final, olha só. Tu é aluado, é? O que essa pessoa quis dizer? Quem fica no mundo da lua que faz muita besteira fala sem pensar. É como se ele estivesse falando assim: você falou aquilo mesmo com ela? Tu tá doido, cara? Tu é louco? Falar aquilo com ela? Já lá na Bahia eles falam: tu é aluado, é? Tu é doido? Tu é maluco? Então são 3 exemplos dentre vários que existem nas variedades linguísticas. Beleza, pessoal? Não vou me alongar mais para o vídeo não ficar muito cansativo. E lembrando que essa é a parte 1.
Na próxima aula, se Deus quiser, na aula de número 2 ou na aula de número 1.1, nós vamos pensar sobre os tipos de variedades no Brasil. Posso até me adiantar, que são as variedades regionais, sociais, históricas e situacionais. Tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Curtam bastante. Não esqueçam de estudar, pessoal. Estudem, pesquisem na internet, pesquisem nas redes sociais e vamos seguir adiante. Um grande abraço, tudo de bom para vocês, tá? Até a próxima!